O líder do governo na Câmara Federal, o deputado Ricardo Barros, né, insiste na ideia de uma nova constituinte. Ontem, em entrevista, ele falou que o Brasil precisa de uma Constituição Robin Hood. Eu nem comentei porque eu falei, eu pessoalmente defendo um plebiscito. Eu falei, eu pessoalmente, não falei em nome do governo. Agora, eu não vi ninguém entrevistar o povo na rua. Por enquanto, nós só vimos os togados falarem, os privilegiados reclamarem. A gente está passando a mudar a Constituição para favorecer o povão, tirar dos que tem para dar para quem não tem. Uma Constituição Robin Hood. Bom, ontem, em entrevista aqui ao Jornal Gente, mais ou menos nesse horário, o senador Eduardo Gomes, que é o líder do governo no Congresso Nacional, disse que essa opinião é uma opinião pessoal do deputado Ricardo Barros, que não se reflete em uma vontade do governo em estimular o debate, né, e a discussão sobre uma nova Constituição Federal. Mas essa pergunta pode ser respondida por alguém que tem muito mais gabarito e experiência do que nós. Professor Antônio Delfim Neto está conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. O Brasil precisa de uma nova Constituição, professor Delfim. Bom dia para o senhor. Bom dia, bom dia. O líder do governo é um deputado muito competente, mas eu acho que ele radicalizou. Ele, na verdade, a nossa Constituição, em matéria de princípios e de direitos, é extraordinária. No que ele tem razão é que a Constituição determina, na verdade, praticamente como o Brasil vai ser administrado até o fim dos tempos. E o que aconteceu? Em 88, fixou-se percentagens para a educação, para a saúde, ignorando, na verdade, os efeitos da demografia. As prioridades mudam e o governo tem que ter condições de mudar os seus gastos. Basta prestar atenção para o seguinte: hoje o Bolsonaro, na verdade, das despesas do governo, das obrigatórias, ele só pode controlar 3%. Ou seja, o governo não tem flexibilidade para ajustar os gastos às prioridades novas. As prioridades em 88 eram umas, hoje são outras. Mas na formulação da Constituição, nós ignoramos isso. Eu disse nós porque eu estava lá. De forma que o que eu acho é que ele tem razão quando ele diz que é preciso mudar, inclusive para redistribuir a renda. Por quê? Porque você criou uma casta privilegiada, protegida pela Constituição. O que nós precisamos, na minha opinião, é uma curetagem na Constituição. É deixar enxugar a Constituição para princípios e direitos, que são as garantias da liberdade. No mais, a Constituição deve ser remodelada. Agora, a objeção a você fazer uma nova Constituição é que você só deve fazer uma nova Constituição se houver um rompimento com o status quo. Ou seja, nós fizemos a Constituição em 88 porque, na verdade, o regime autoritário tinha acabado, você estava num novo regime. Ninguém faz Constituição assim. No Chile mesmo, que está acontecendo, eles vão mudar a Constituição do Pinochet. Ou seja, porque o sistema mudou. Então, na minha opinião, esse é um problema um pouco mais complicado, ainda que eu acho que o líder do governo tem razão. Mas é como eu disse, ele radicalizou. O que eu acho que ele queria dizer, e eu tenho convicção disso, é de que nós precisamos enfrentar esse problema e temos que desmontar essas despesas obrigatórias que retiram do governo a capacidade de determinar as prioridades. Professor, muito bom dia. Bom dia,
sobre esse assunto, professor, o senhor que estava lá, né, e tem acompanhado, enfim, certamente o observador mais arguto, mais competente da nossa história recente, e assim, o líder do governo citou uma frase, lembrou uma frase do ex-presidente José Sarney, de que, no sentido de que a Constituição, que era a Constituição cidadã, plena de direitos, né, e com pouquíssimos deveres previstos para os seus cidadãos e tal, logo tornaria o país ingovernável. O líder acha que chegou nesse ponto já, que o Brasil já virou um país ingovernável. O senhor acha isso mesmo? O senhor também concorda com isso? Dizer, na verdade, para cada direito corresponde uma obrigação. Essa que é a verdade. Se você tem que respeitar a minha opinião, eu tenho que respeitar a tua. Quer dizer, o meu direito de emitir uma opinião é limitado pelo teu direito de não aceitá-la. Então, o que eu diria é o seguinte, ele radicalizou. Ele tem razão, mas ele radicalizou. Você não precisa de uma nova Constituição. O que você precisa é retirar da Constituição tudo aquilo que impede o governo de hoje a escolher as prioridades de hoje e ter que obedecer às prioridades que foram fixadas em 88. É disso que se trata. Qualquer pessoa vai entender o seguinte: se o governo só tem condição de liberdade para gastar 6% do orçamento, é evidente que ele não governa o país. Mas quem governa, então? Quem governa foram aqueles cidadãos que, em 86, foram eleitos para Constituinte, que receberam uma onisciência, uma onipotência, e determinaram como o Brasil deveria ser dirigido até o fim dos tempos. Agora, esse problema precisa ser enfrentado mesmo, Cláudio, não tem remédio. Não há como você resolver isso. No fundo, tudo que nós fazemos é truque. O limite de gasto, que é uma coisa importante, os tais gatilhos, que são coisa importante. Mas tudo isso, no final, são substitutos para aquilo que era mais importante. É que o governo de hoje pudesse escolher os gastos de acordo com as necessidades e prioridades de hoje. Ou seja, que o governo de hoje respondesse às necessidades de quem o elegeu. Quem o elegeu tem necessidades diferentes daquelas que tinham os brasileiros em 86, 88. Professor Antônio Delfim Neto conosco, sempre aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Bom restante de semana para o senhor, hein, professor? Até a próxima. Bom semana para vocês e para o Brasil.